Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Ana Molina, sou ministrante de curso de formação em psicoterapia reencarnacionista da BPR e também sou ministrante do curso de aprofundamento em depressão e prevenção ao suicídio. E hoje eu tô aqui atendendo a um chamado, a um convite das séries da GELE para trazer esse assunto tão importante para vocês, que é a depressão, que é a prevenção do suicídio. É um assunto que a gente deveria falar o ano inteiro, mas setembro é um mês todo reservado para conscientização sobre esse assunto. Então, estou aqui atendendo o convite das meninas para que vocês possam também mergulhar nesse tema que é extremamente importante para todo mundo. É um tema que acomete a vida de muitas pessoas que estão ao nosso lado, nós mesmos estamos muito sujeitos a vivenciar isso. E vocês, como futuros psicoterapeutas reencarnacionistas, também precisam se inteirar sobre esse assunto, também precisam estudar esse assunto, porque vai ser o tipo de demanda que muito provavelmente vocês vão encontrar quando forem para o consultório, quando forem começar a atender, quando forem começar a atuar. E é muito importante a gente não só entender como é que isso acontece na vida das pessoas através de uma visão tradicional, através da visão científica tradicional, como também trazermos algumas reflexões interessantes sobre a nossa visão reencarnacionista para esse tema. Eu acredito que essa possa ser a maior contribuição que eu possa dar para vocês nesse momento, que é enxergar essa demanda através da visão reencarnacionista, que é a nossa visão da psicoterapia reencarnacionista. Bom, a primeira coisa que é importante a gente pensar sobre isso é que a sociedade, de uma forma geral, pelo desconhecimento e também pela crença de que não devemos conversar sobre esse assunto, ainda possui um monte de crenças limitantes sobre esses quadros, sobre essa demanda. Alguns mitos ainda rodam a opinião das pessoas, e isso faz com que se gere cada vez mais desconhecimento. Isso gera uma falta de reação das pessoas quando estão diante desses casos, e isso gera uma inabilidade de lidar com esses casos, principalmente quando eles estão numa situação mais grave. E quando essa situação mais grave está presente, existe um risco de morte, existe uma grande possibilidade dessa pessoa vir a cometer um suicídio, vir a deixar uma grande lacuna dentro de uma família, e nós podemos imaginar o quão triste é passar por essa situação de ter uma pessoa que se foi por conta do suicídio, e muitas vezes as famílias relatam não terem percebido, não terem entendido da gravidade do quadro, e isso se dá muito pelo desconhecimento que ainda existe, pelo fato desse assunto não ser falado. Por isso que Setembro Amarelo é tão importante, porque ele é um mês todo de conscientização e de campanha para que as pessoas entendam que a depressão, ela é um fato, né? Para que as pessoas entendam que o risco de morte em decorrência de uma depressão também é um fato. Então a gente precisa estar muito atento a essa ocorrência, as pessoas que estão à nossa volta, entender como é que isso acontece, entender que isso é decorrente de um transtorno mental, um adoecimento mental, e que, como tal, precisa de atenção profissional, precisa de atenção familiar, né? É muito importante a gente entender que a depressão, ela é um quadro multidisciplinar e multifatorial. Ela ocorre devido a vários fatores, e ela precisa ser trabalhada, tratada e acompanhada por vários olhos, né? A gente chama essa rede de apoio. É a rede de profissionais, de família, de amigos e de instituições que precisam muitas vezes se envolver no caso para que as pessoas verdadeiramente possam sair desses adoecimentos, desses quadros mais densos e delicados de adoecimento. Bom, mas o que é depressão? Vamos começar por aí. A depressão
ela é chamada por esse nome pelo senso comum, mas na verdade o nome científico que ela tem é transtorno depressivo maior. O transtorno depressivo maior, para a ciência tradicional, para a psicologia, para a psiquiatria, ele é um transtorno do tipo humor, é um transtorno de humor ou um transtorno afetivo, também é chamado dessa forma. Isso significa que é uma distorção, é uma forma sofrida, é uma forma não usual de se viver os estados de humor. E por ser um transtorno mental, a gente precisa entender que não é um quadro bobinho de tristeza, não é um quadro simples, como alguns dias, né, que a gente fica meio entristecido por alguma coisa que acontece na nossa vida, alguns dias de desmotivação. Para se tornar um transtorno depressivo maior, significa que a pessoa está vivendo um quadro de intenso sofrimento, em que vários sinais e sintomas estão presentes, e essa pessoa vivencia prejuízos em várias áreas da vida, na área pessoal, na área funcional, na área social. Então, para a gente dizer que uma pessoa está vivenciando um transtorno mental, ela está passando por um quadro, seja ele um episódio, ou seja ele um quadro crônico, né, que dura por muitos anos ao longo da vida, em que existe um intenso sofrimento que gera um intenso prejuízo para várias áreas da vida dessa pessoa. Então, com isso a gente compreende que é um quadro realmente debilitante, em que a pessoa está incapacitada, digamos assim, a reagir à vida, a conduzir a sua vida de uma forma normal, de uma forma saudável. E isso significa que muitas vezes, para que ela consiga sair desse quadro, ela vai precisar de atenção profissional, de atenção familiar. Realmente não é um quadro muito simples, como se fosse uma pequenina tristeza que dura 2 dias e que a gente pode esperar que ela vai passar. Por que eu digo isso? Porque essa é uma crença muito comum nas pessoas, no senso comum, sobre o que é depressão. As pessoas acham que é uma frescurinha, uma pequenina tristeza, que é um episódio que vai passar com o tempo. As pessoas acham que é falta de Deus, que é falta do que fazer, que é uma forma de chamar atenção. E não, é um quadro de verdadeiro adoecimento emocional, espiritual e físico. Nós sabemos, pela nossa visão reencarnacionista, espiritualista, integrativa, que quando uma pessoa está vivenciando um quadro de adoecimento, aquilo ali é multifatorial. Então, antes mesmo de existir um desequilíbrio neurobiológico, né, um desequilíbrio neuronal, neurológico, que faz com que as pessoas também muitas vezes precisem fazer tratamentos com fármacos, né, com psicotrópicos, existe ali um adoecimento mental, emocional e muitas vezes até espiritual acontecendo antes. Então, o corpo físico, ele realmente vive adoecimentos, né? O corpo físico, orgânico, biológico, ele vive adoecimentos e patologias, sejam elas de cunho cerebral, mental, emocional, ou outros adoecimentos que o corpo físico vivencia, né? Só que esse adoecimento, quando ele chega no corpo físico, ele já está acontecendo há muito tempo em outros níveis. E com a depressão é a mesma coisa, assim como com outros transtornos mentais. É aí que entra a nossa visão integrativa, a nossa visão holística e a nossa visão reencarnacionista. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que quando a gente observa, através da visão reencarnacionista, que uma pessoa está vivenciando um transtorno depressivo maior e às vezes está em risco de morte, porque existem ideias suicidas, planejamentos, e às vezes essa pessoa até fez algumas tentativas, a gente pode entender que essa pessoa está com um adoecimento fisiológico, ela precisa muitas vezes ser acompanhada por um médico, por um psiquiatra, para que faça uso, às vezes, de uma medicação psicotrópica, porque neurobiologicamente ela está comprometida,
Só que por trás desse comprometimento neurobiológico existe também um quadro de adoecimento emocional mental, com vários sintomas, uma forma adoecida, uma forma desequilibrada, uma forma sofrida de conceber a ela mesma, a vida, ao futuro, ao passado, que é o que causa esse adoecimento neurobiológico. E se a gente traz essa visão reencarnacionista para esse aspecto, a gente vai falar da nossa personalidade congênita. A gente vai falar das tendências dessa personalidade, né, dos gatilhos, das armadilhas, desse ego que está em um processo de evolução, vida após vida. Então a gente vai falar de uma pessoa que está trazendo consigo algumas tendências a sintomas, algumas tendências a sentimentos, a pensamentos, a crenças. Então, a gente está falando de um adoecimento que está muito mais antigo, muitas vezes, do que essa própria vida atual. A gente precisa entender o quadro de uma depressão como algo ainda mais profundo e crônico e duradouro do que um episódio que é vivido apenas nessa vida. Então, a gente vai verificar que essas pessoas que estão demonstrando esse adoecimento, que a gente chama de depressão, elas às vezes estão revivendo esse quadro há muitas vidas, porque em outras vidas ela já trazia essa tendência à mágoa, à tristeza, a isolamento social, a falta de perspectiva, né? Vamos entender como é que uma depressão se manifesta. Ela se manifesta através de alguns sintomas, se a gente for pensar nessa depressão de uma forma científica tradicional, né? As pessoas, elas trazem humor deprimido, que é um humor para baixo, um humor sem ânimo, né? Um humor entristecido ou um humor desanimado. Nem sempre a depressão ela se manifesta através de tristeza, tá? Às vezes as pessoas manifestam um humor deprimido através de uma desmotivação, um humor mais para baixo, aquela pessoa assim mais apática, aquela pessoa mais esfriada em relação à vida, tá? Então nem sempre essa tristeza ela vai se manifestar de uma forma óbvia, com choro, né? Com caras e bocas, enfim, com feições que realmente remetem à tristeza propriamente dita. Porém, a pessoa vivencia um humor deprimido, um humor para baixo, né? Aquela desmotivação, muitas vezes tristeza, mas às vezes uma desmotivação, em grande parte dos dias, todos os dias, por pelo menos 2 semanas. Então isso a gente vê que a pessoa não está vivendo um pequenino período de uma tristeza por algo pontual que ela viveu. É realmente um estado mental emocional que já está mais ou menos duradouro, que está acontecendo em grande parte do dia, todos os dias, por pelo menos 2 semanas. Além disso, a pessoa traz desmotivação, falta de interesse, falta de prazer por várias questões da vida. Então ela vai deixando, abandonando várias atividades que ela gostava de fazer, ela vai se desengajando dessas atividades, né? Ela vai se mostrando cada vez mais desmotivada em permanecer levando a vida e as atividades da vida de uma forma normal. Além disso, ela muitas vezes sente sentimentos muito profundos de culpa ou de incapacidade, de inadequação. É uma pessoa que passa a se ver de uma forma muito dura, autoestima muito baixa, se sente inadequada, se sente incapaz, se sente desmotivada. Muitas vezes ela vai trazer também sinais fisiológicos de que ela está deprimida, através de dificuldades de concentração, dificuldades para pensar. Às vezes ela tem uma coisa que a gente chama de retardo psicomotor, que é uma moleza, uma letargia muito profunda, né? Que às vezes as pessoas encaram como frescura, como falta do que fazer, preguiça, né? As pessoas encaram como preguiça. Às vezes as pessoas trazem também um ganho excessivo de peso ou uma perda excessiva de peso sem uma razão específica, sem estar fazendo dieta ou sem estar passando por um problema fisiológico que cause isso. Outra coisa que é muito comum da gente ver é as pessoas relatarem muita insônia,
muita dificuldade para dormir, seja para começar a dormir, seja para ter um sono realmente reparador, é um sono agitado, que acorda muitas vezes, ou que desperta muito cedo, né? Ou, por outro lado, às vezes as pessoas narram hipersonia, muito sono, muita sonolência, muita dificuldade de permanecer acordado ao longo do dia. Além disso, a gente também vê às vezes que as pessoas que estão deprimidas trazem ideações suicidas, planejamentos suicidas ou às vezes até tentativas. E isso é um sinal de gravidade, esse é um sinal que nos deixa atentos, porque é um risco muito grande a gente subestimar esse sintoma, esse sinal, quando a pessoa está manifestando. E aí é que entra a nossa participação profissional, né? Quando nós estamos diante de pessoas no nosso círculo social que estão deprimidas e que estão trazendo ideações suicidas, geralmente elas estão vivendo isso silenciosamente. É muito difícil uma pessoa abrir o coração dela e contar para a família, para todo mundo, que ela está pensando em morrer. Primeiro, porque ela tem muito medo de julgamento. Segundo, porque ela mesma se julga por estar sentindo isso, né? O sentimento de culpa e de incapacidade e de fracasso é muito grande dentro de uma pessoa que está vivendo um quadro depressivo. Então ela tem já um alto nível de criticidade, de julgamento contra ela mesma. Então dificilmente ela vai narrar esse tipo de sentimento ou esse tipo de ideação para outras pessoas. Ela vai guardar muito para si, né? Então a depressão ela é um quadro muito solitário. Geralmente as pessoas não falam abertamente que elas estão vivenciando isso. Principalmente quando os principais gatilhos que essa pessoa tem vêm de dentro da família dela. Então a família, que é uma das redes de apoio mais importantes quando a gente está tratando pessoas com depressão, muitas vezes é o núcleo de maior gatilho que essa pessoa tem, seja porque ela tem uma vida familiar conturbada, seja porque ela tem relações muito conflituosas com algumas pessoas que estão ali na família. Então, frequentemente a família não está sabendo que a pessoa está correndo riscos, né? Porque ela não está verbalizando para essa família que ela está com ideações suicidas. E isso é, digamos assim, uma bomba relógio. A gente nunca pode prever quando que uma pessoa que está com ideação suicida vai passar a planejar e vai passar a tentar. Então, mesmo que seja apenas uma ideação, já é um fator de risco, já é um alerta que a gente precisa ver. Mas, apesar da pessoa nem sempre narrar para a família ou para os amigos que ela está tendo esse tipo de ideação, as pessoas que estão em depressão, elas dão sinal sim. Isso é um mito muito grande que ocorre no senso comum de que as pessoas não dão sinais, né, de que estão deprimidas, não dão sinais de que estão em risco e logo somos pegos de surpresa. Isso é um mito, isso é uma crença, né, que não é verdadeira. Por quê? Porque por mais que a depressão nem sempre se manifeste como tristeza propriamente dita, uma pessoa que está deprimida e está em risco de morte, ela demonstra no dia a dia dela que ela está com sérios prejuízos na vida decorrentes desse sofrimento. Então a gente vai ver pessoas que às vezes vão deixar de encontrar amigos como antes encontravam. A gente vai ver pessoas com mudanças fisiológicas, com muito ganho de peso ou perda de peso. A gente vai ver pessoas que antes eram extremamente motivadas para viver certas coisas, agora elas não estão muito mais motivadas. Ou pessoas que por muito tempo da vida sempre foram assim. Pessoas mais reservadas, mais isoladas, mais cabisbaixas, que não têm muito interesse em interagir socialmente, em engajar em certas atividades, né? A gente vê que essa pessoa, ela aparenta estar abatida, ela aparenta estar para baixo, ela aparenta estar desmotivada em relação à vida, né? E geralmente, como é que a gente trata esse tipo de coisa? A gente subestima, a gente acha que a pessoa está passando por uma fase difícil, a gente acha que a pessoa está triste com alguma coisa pontual que aconteceu e a gente vai subestimando, a gente vai deixando isso para lá
esperando que essa pessoa tenha uma reação, e aí a gente não acolhe, a gente não busca entender, a gente não busca escutar, né? Então, se nós estamos com alguém perto de nós, demonstrando esses sinais, a gente precisa estar atento. Chama essa pessoa para conversar, acolhe essa pessoa, busque entender o que ela está sentindo. Às vezes nem ela consegue definir em palavras o que está acontecendo com ela. Então é ainda mais importante ela poder ter espaço para falar, para organizar as ideias, né, para verbalizar o que está dentro do coração dela, porque muitas vezes é um quadro tão solitário que a pessoa fica ali só dentro da mente dela, ela não consegue nem organizar o que está acontecendo, ela não sabe nem de onde que estão vindo essas questões, né? Então esse acolhimento, essa paciência, essa escuta é muito importante e a gente incentivar essa pessoa a buscar atendimento profissional, principalmente se ela está em risco, né, com ideações suicidas, porque isso é um sinal de que já existe uma gravidade. Pensem comigo, eu adoro falar isso para os meus alunos. Nós temos um sistema biológico mesmo, um sistema humano e animal de preservação da vida. Tanto que, se nós estamos passando por uma situação de perigo, a gente aciona ali no nosso corpo físico, no nosso sistema, né, neurológico, defesas. A gente aciona ali funcionamentos que têm a intenção de preservar a nossa vida, a ponto da gente conseguir escalar um muro de 5 metros, se for necessário. Então a gente tem um mecanismo de reação biológica pela autopreservação. Quando uma pessoa está tendo ideações e planejamentos suicidas, ela está indo contra esse mecanismo biológico natural que é o de preservação da vida. Então a gente pode perceber, a gente pode ver o quão intenso está esse sofrimento e o quão adoecida essa pessoa pode estar, né, de estar correndo esse sério risco de morte. Por isso, gente, se a pessoa está deprimida, mas não tem ideação, ainda assim ela precisa já ser atendida profissionalmente, né? A gente já precisa buscar uma forma de auxiliar essa pessoa, encontrando atendimentos apropriados, né? E aí eu digo a vocês, a gente tem essa sensação de que a gente pode ajudar todo mundo com a psicoterapia reencarnacionista, e pode mesmo, porque é uma terapia maravilhosa que realmente auxilia as pessoas a se curarem, a se libertarem de muitos padrões, né? Mas quando a pessoa está vivenciando uma depressão, principalmente se ela está vivenciando um quadro grave de risco de morte, a gente precisa pensar que a gente precisa atuar de forma multifatorial, ou seja, a gente precisa entender que esse adoecimento dessa pessoa, ele também é mental e emocional, e aí a psicoterapia reencarnacionista entra, a psicologia entra também, se for necessário, mas ela também é um adoecimento espiritual e também é um adoecimento neurobiológico. Então, a forma ideal que a gente tem de tratar essa pessoa é encaminhando ela para um tratamento espiritual ou encaminhando ela para se reconectar com o aspecto espiritual da vida, tratando ela mental e emocionalmente, com a psicoterapia reencarnacionista, com a psicologia, com o que a pessoa aceitar na vida dela, né? E também trabalhá-la e tratá-la neurobiologicamente, principalmente se ela estiver em risco, porque muito provavelmente esse desequilíbrio neurológico e bioquímico também está acontecendo. Então a gente não pode subestimar realmente essa via de tratamento. O mundo ideal é um tratamento multifatorial, em que a gente entra, mas outros profissionais também entram, ok? Agora vamos falar um pouquinho como a psicoterapia reencarnacionista pode explicar a ocorrência da depressão. A gente precisa se lembrar sobre o processo de evolução desse ego. A gente está vendo um ego que está vindo vida após vida, né? Buscar essa autolapidação, buscar essa reforma íntima, buscar muitas vezes resgates e reparações. Então é um espírito que traz consigo uma personalidade congênita,
com várias tendências, essa pedrinha bruta que já vem sendo lapidada, né? E um ego com uma faixa de amadurecimento predominante. Então a gente vai ver egos que demonstram sinais de várias fases de amadurecimento, né, possíveis, porém com uma fase predominante. E aí a gente pode observar que, a depender da fase dominante que esse ego se encontra, essa pessoa ela vai muitas vezes manifestar uma depressão de acordo com essa fase desse ego. Então, na psicoterapia reencarnacionista, e é isso que a gente estuda mais profundamente no curso de aprofundamento, a gente fala em depressões. Por que a gente fala em depressões? Porque a gente busca expandir um pouquinho o entendimento e o conceito da depressão vista pela ciência tradicional. A gente busca entender que a depressão ela se manifesta de formas muito variadas, a depender de como esse ego está chegando na Terra nessa vida. Então, o grau de amadurecimento que esse ego está influencia bastante a forma como esses sintomas vão aparecer, o tipo de crenças que estão por trás desses sintomas, o tipo de vivências traumáticas que esse ego está trazendo consigo e até mesmo a dinâmica que esse suicídio traz. Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente pensa num ego adulto inferior, por exemplo, a gente está falando de pessoas que já viveram provavelmente muitas vidas na Terra, que já amadureceram vários aspectos dessa personalidade congênita, que já sabem que a vida terrena é muito séria, né? Que a gente não está aqui a passeio, que a gente não está aqui para se divertir. Então, a gente vê egos, predominantemente adultos inferiores, trazendo características de enrijecimento, de crítica, de julgamento, de cobrança, de autocobrança, né? A gente vê esses egos muito enrijecidos às vezes, na forma de ser, na forma de conceber o mundo. Se a gente pensa numa depressão que está se manifestando dentro de uma pessoa cujo ego predominante é o adulto inferior, então a gente vai ver que esses sinais e sintomas da depressão, eles vão pender muito mais para o campo da autocrítica, da autocobrança, do autojulgamento, do enrijecimento e de uma certa apatia diante da vida. A gente vê que egos adultos inferiores vivenciando depressão estão levando a vida muito mais pesada do que ela deveria ser. Então a gente verifica crenças que giram em torno dessa forma de conceber a vida e conceberem a si mesmas. Muitas vezes, a dinâmica do suicídio para egos adultos inferiores tem muito a ver com um mecanismo de autopunição, tem muito a ver com um mecanismo de autopunição mesmo, de colocar a si próprio uma situação de ainda mais enrijecimento e ainda mais crítica. E assim sucessivamente. Se a gente for pensar nos outros egos, a gente vai ver que essa dinâmica de sinais e sintomas da depressão vai se manifestar de formas diferentes. E por que é importante a gente entender sobre o grau de maturidade do ego e como que essas depressões estão se manifestando? Porque lá na prática, quando a gente vai tratar essas pessoas, a gente já vai entender como que é que esse ego vem lidando com esse grau de adoecimento e a gente já vai entender que tipo de tratamento, que tipo de contrarraciocínio essa pessoa precisa ativar para sair desse quadro. Então é muito importante a gente meio que entender em que ponto esse espírito se encontra, para a gente também entender como ajudá-la a sair desse quadro de adoecimento. A gente pode pensar, gente, que a depressão por si só, ela é um nível de escurecimento, de densificação dessa personalidade congênita, em que ela vai perdendo a conexão, ela vai perdendo o tato com o verdadeiro propósito dela estar encarnada. Então ela vai entrando muitas vezes em crenças de despropósito,
desesperança muito profunda, desespero, né? Ela vai entrando em processos tão cíclicos e densos e difíceis de crenças e de sentimentos que muitas vezes ela realmente acredita que não há qualquer solução para a vida dela a não ser desistir da própria existência. E é aí que o suicídio vem. Mas nós sabemos que o suicídio ele apenas é uma armadilha, né? Ele retira a vida física daquela personalidade, mas coloca esse espírito em ainda intensos sofrimentos, porque a gente sabe que após o desencarne, esse espírito vai encontrar situações que muitas vezes estão ali em mesma sintonia com os padrões, né, emocionais e mentais que ele tinha na vida. Então, a gente pode dizer que esses quadros de depressão, eles envolvem, de uma forma geral, mesmo que sejam depressões, um afastamento desse ego da essência divina dele. Um afastamento desse ego daquele eu essencial. Um afastamento desse ego da consciência do verdadeiro propósito de estar aqui. E isso faz com que esse ego visualize a si próprio, a vida, as pessoas e o mundo de uma forma muito debilitada. É como se ele estivesse usando uma lente acinzentada para ver tudo o que está à volta dele. E aí, várias situações e circunstâncias que foram vividas por esse ego, tanto nessa vida quanto em outras vidas, é visto de uma forma extremamente dura, difícil e sofrida, porque ele não está conseguindo visualizar o propósito por trás dessas vivências. Então é como se ele tivesse literalmente afastado da própria luz. Ele está vivendo um quadro de extrema escuridão, né? De extrema densidade, de extrema sensação de estar, de ter sido colocado num lugar em que não tem solução. Imagina o desespero que um ser humano vive quando ele sente que não há solução para um sofrimento tão intenso, né? Ele deixa de acreditar em si próprio, ele deixa de acreditar no mundo, ele deixa de acreditar em Deus, ele deixa de acreditar em qualquer questão externa ou interna a ele que possa vir a solucionar esse quadro. Então, de uma forma geral, todas essas depressões, elas exigem de nós, psicoterapeutas reencarnacionistas, um esforço consciente de ajudar essa pessoa a fazer uma reconexão com ela mesma. É de ajudar essa pessoa a se reconectar de fato com a essência divina dela, com o eu superior dela, para que ela compreenda os propósitos, né, os porquês e paraquês dessa e de outras vidas. E isso faz com que ela reacenda dentro do coração dela uma esperança e uma imensa capacidade para lidar com as adversidades da vida. Porque é muito comum realmente as pessoas que estão em depressão acharem que não têm recursos para lidar com tamanho sofrimento. E na verdade isso é uma crença falível. Então a gente precisa ajudar essa pessoa a visualizar que ela também tem muitas potências, que ela também tem habilidades, que ela também tem vocações, que ela não está sozinha em momento algum da vida dela e que ela é sim capaz de ultrapassar vários desses desafios, a começar pela mudança de consciência, a começar entendendo que ela não é a personalidade, que ela não é a casca, né? E também entendendo que vários dos conflitos e até situações dolorosas que ela possa ter passado nessa e em outras vidas foram cocriadas por esse espírito, entendendo qual é o propósito daquilo ali, né? Entendendo o que está por trás desse planejamento. Então, em outras palavras, essa reconexão da pessoa com o eu essencial dela, com o eu superior dela, e essa reconexão dessa pessoa com as potências que ela tem, principalmente trazendo o exemplo aí do ego adulto inferior, que está tão densificado, né? Está tão enrijecido na autocrítica, você trazer para essa pessoa a ideia de que a vida física ela não precisa ser dura, ela não precisa ser sofrida, você ajudar esse ego a reativar a alegria e a despretensão, por exemplo,
da criança superior, é uma grande, imensa cura. Então, gente, como vocês podem observar, a psicoterapia reencarnacionista ela tem muito a contribuir no tratamento, na cura dessas pessoas que estão meio desconectadas do grande propósito da vida e, por consequência, acabam trazendo sinais e sintomas típicos de depressão, porque a gente vai além dessa vida, né? A gente busca o sentido da existência desse espírito na Terra, a gente busca o sentido por trás de vários gatilhos que ela viveu e a gente busca fazer com que ela se reconecte com a versão mais verdadeira dela mesma, que é esse eu superior. E a gente passa a ajudar essa pessoa a entender que esse ego é como se fosse a criancinha dela, que ela veio aprender a amadurecer, que ela vem ensinar a amadurecer. E assim ela consegue ter muita autocompaixão, autoacolhimento, muita paciência com os processos que o próprio ego dela ainda vivencia, né? E a gente entrega, a gente devolve, digamos assim, o poder para que essa pessoa possa se conduzir de uma forma muito mais gratificante e consciente ao longo da vida. E aí, gente, a gente desafia toda essa visão tradicional de que a depressão muitas vezes é crônica, não tem cura e vai acompanhar a pessoa o resto da vida dela, o que faz com que ela tenha que ficar se medicando o resto da vida ou fazendo terapias o resto da vida. A psicoterapia reencarnacionista vem para mostrar que muitas vezes nós estamos compreendendo a depressão de forma equivocada, quando a gente acha que ela não tem solução ou que ela é, digamos assim, uma sentença que vai acompanhar a pessoa o resto da vida. A gente precisa mudar o ângulo de compreensão e entender que essa depressão vem do despropósito. Ela vem de uma desconexão que esse ego, essa personalidade, está tendo em relação ao espírito dela, a essência dela. Bom, gente, espero que eu tenha sido clara, que eu tenha trazido as informações mais importantes sobre esse assunto. Esse assunto é um mundo, então eu convido vocês a estudar cada vez mais, se aprofundarem nesse assunto. Quem sabe vejo vocês numa próxima turma do curso de aprofundamento. E me coloco aqui à inteira disposição de vocês, caso queiram tirar dúvidas, trocar ideias, tá bom? E eu desejo a vocês um excelente curso de formação. Vocês estão na mão de duas ministrantes maravilhosas e eu espero que vocês saiam desse curso maravilhados, realizados e muito empolgados para auxiliar tantas pessoas que estão precisando desse auxílio, dessa libertação, tá bom? Muito grata pela paciência, pela escuta, muito grata pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto com vocês e um grande beijo e bom dia de aula para vocês.